Bom, gente, neste último bloco, eu quero mostrar algumas questões de concurso que tratam de alguns temas que nós fizemos hoje. Mas, para isso, antes, eu quero terminar essa parte, se me permitem isso, terminar essa parte. Eu quero falar de uma última atribuição do colégio e falar das atribuições do conselho. Só para terminar isso, aí a gente entra nas questões. Combinado? Então, vamos lá. Há uma última atribuição importante do colégio de procuradores, que eu acho importante trazer para vocês, que é o seguinte, é deliberar, que como eu falei para vocês, é a perda do cargo de membro vitalício do MP nos casos previstos em lei. Veja, quando o promotor, nós vamos ver que é vitalício, né? Ele só pode perder o cargo mediante uma ação própria para perda do cargo. E aí o que acontece? Quem propõe essa ação é o Procurador-Geral de Justiça. É o Procurador-Geral de Justiça que propõe essa ação para a perda do cargo de algum membro vitalício do Ministério Público. Mas, para isso, ele precisa de autorização do Colégio de Procuradores, no caso do órgão especial. Tá certo? Então, não se esqueçam isso. É mais uma supervisão ali sobre a atuação do Procurador-Geral. Certo? Conselho Superior do Ministério Público, para a gente ver algumas coisas aqui. Bom, primeiro, fica fácil para nós. A composição do Conselho Superior do Ministério Público depende inteiramente das leis orgânicas estaduais. Então, a Lei 8.625 não fala muito sobre isso. Ela fala apenas o seguinte, os membros natos, são o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Então, esses são membros sempre do colégio, do Conselho. Procurador-Geral e Corregedor. O resto vai depender das leis orgânicas estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, são 11 membros no total. 6 são eleitos por todos, tem o Procurador-Geral, tem o Corregedor, os outros 3 são eleitos pelo Colégio de Procuradores. Então, assim, são eleitos pelos procuradores, são eleitos dentro pelo Colégio de Procuradores. Então, depende de cada lei orgânica. Além disso, ele diz o seguinte, membro do Conselho só pode ser procurador de justiça que não esteja afastado da carreira. Então, vamos lá. Quantos serão no Conselho? Depende da lei orgânica estadual. Temos uma certeza, farão parte o Procurador-Geral, que vai ser o presidente, e o Corregedor-Geral. Além disso, só podem fazer parte procuradores de justiça, promotor não pode. Isso tem mais um detalhe que a lei orgânica fala. O voto ele vai ter que ser plurinominal. Ou seja, se tiver que eleger, como aqui em São Paulo, 6 nomes, vão ter que ser votados por todo mundo. Até 6 nomes. Eu posso votar em 6. Eu acabei de votar para o Conselho Superior no fim de semana retrasado, em 6 nomes, né? Para eleger os 6 mais votados foram eleitos para o Conselho. Isso aqui em São Paulo. Em outros estados pode ser diferente. Vamos rapidamente aqui ver as principais atribuições. Quem elabora a lista sextupla para compor o 5º constitucional é o Conselho Superior. Quem manda a lista é o Procurador-Geral de Justiça. Quem indica ao Procurador-Geral de Justiça em lista tríplice os candidatos à remoção ou promoção por merecimento é o Conselho Superior do Ministério Público. Quem nomeia, quem promove, quem faz a promoção, quem escolhe na lista tríplice é o Procurador-Geral de Justiça. Então guardem sempre isso. O Conselho indica, forma a lista tríplice da promoção e da remoção. O PGJ, o Procurador-Geral, escolhe. Quem indica o nome do mais antigo, no caso de uma promoção ou uma remoção por antiguidade, é o Conselho. É ele que diz, olha, nós abrimos promoção e remoção por antiguidade. O mais antigo é fulano. Cabe ao, então, Procurador-Geral pegar e nomeá-lo para esse cargo. Quem elege os membros da comissão de concurso, que são membros do Ministério Público, é o Conselho Superior. O membro da OAB vai ser indicado pela OAB, mas o Conselho Superior é que vai indicar quem são os membros do Ministério Público. Quem aprova os pedidos de remoção por permuta
entre membros do Ministério Público. Por exemplo, eu trabalho aqui em Campinas, tem uma pessoa que trabalha aqui do lado, sei lá, em São Paulo, e ele quer trocar comigo. Eu vou para o cargo dele, ele vem para o meu cargo. Quem decide isso, quem aprova, é o Conselho Superior do Ministério Público. Quem decide sobre vitaliciamento do Ministério Público, do membro do Ministério Público, nós vamos falar sobre vitaliciamento depois, é o Conselho Superior do Ministério Público. Quem decide aqui um cuidado especial que eu peço a vocês? Aqui um cuidado especial. O membro do Ministério Público é inamovível, como eu já falei. Né? Uma vez que eu estou aqui, eu sou promotor em Campinas, ninguém pode me tirar, mas ninguém não. Em caso de interesse público, etc., eu posso ser tirado de Campinas, se houver interesse público. Quem que me tira? Bom, além do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional pode me tirar. Quem mais? No Ministério Público, Conselho Superior do Ministério Público. Isso, olha que importante, né? Veja que o Conselho está fazendo uma interação com a parte disciplinar, percebe? Está decidindo sobre vitaliciamento ou não. Tem muito a ver com parte disciplinar, com a capacidade de ser promotor ou não. Não é? E agora aqui está fazendo a remoção compulsória. Agora o que eu peço atenção é o seguinte, olha só. Qual que é o quórum? Quanto que precisa de votos para remover um membro do Ministério Público por interesse público? Maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público. Cuidado, se você for na lei orgânica, você vai encontrar o inciso 8 da lei 8.625, que fala em 2/3 dos integrantes do Conselho. 2/3. Cuidado. Por que cuidado? Cuidado, porque isso mudou. Mudou aqui, ó. O artigo 128, parágrafo 5º, a linha B da Constituição Federal, foi alterado e nele acrescentou-se isso. Maioria absoluta. Então aquilo que está lá na lei orgânica, que fala em 2/3, não vale mais, hein? Não vale mais. Vale a Constituição Federal, maioria absoluta, que é um quórum menor. Então facilitou a remoção compulsória de membro do Ministério Público. E vamos chegando aqui ao fim das atribuições. Olha aqui. Cabe também ao Conselho aprovar o quadro geral de antiguidade, como eu já falei. Autorizar o afastamento do membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário no Brasil ou no exterior. E aí vai depender de cada lei orgânica estabelecer os critérios para isso. Então, São Paulo tem os seus critérios, outros têm os seus critérios. Mas cabe ao Conselho Superior decidir sobre isso. Tá certo? Então, gente, essas são as principais atribuições do Conselho. Muito importante ali o vitaliciamento, viu? Decidir sobre vitaliciamento, determinar, indicar ao procurador-geral quem é o mais antigo na promoção ou remoção por antiguidade, indicar para o procurador-geral a lista tríplice para promoção ou remoção por antiguidade, fazer o quadro geral de antiguidade, tá certo? O Conselho Superior pode, inclusive, deixar de indicar o mais antigo na lista, se tiver um motivo relevante para isso, no caso de promoção ou remoção por antiguidade. Aí o recurso qual que é? Ao colégio. Quando faz o quadro geral de antiguidade, é o conselho que faz. Se tiver um erro ali, onde vai o recurso, a impugnação? Para o colégio. Então, guardem isso, se exercitem com isso, porque isso é muito importante. Vamos ao bloco propriamente dito, ao bloco de questões. A primeira questão que eu separei para vocês é uma questão que foi do Ministério Público do Piauí, em 2012, CESP. Vamos analisar cada uma dessas questões, desses pontos aqui, que fala principalmente dos princípios, que fala realmente dos princípios institucionais do Ministério Público. Vamos ver as alternativas. A primeira é a seguinte: de acordo com a doutrina dominante, com fundamento no princípio da independência funcional, não há óbice a que um membro do Ministério Público assuma posicionamento contrário ao adotado pelo seu antecessor na mesma relação processual. Tá certo isso? Certo. Veja, de acordo com a doutrina dominante, com fundamento no princípio da independência funcional, um promotor pode discordar de um outro promotor que atuou antes que ele. Eu não vejo nada de errado nessa alternativa. Não vejo nada de errado nessa alternativa. Eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem o problema. Eu fui fazer um júri um dia. Esse júri já tinha sido feito. O promotor que fez esse júri pediu a condenação.
O réu foi condenado. Recorreu. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, falou: essa decisão contraria totalmente a prova dos autos. Não há prova de autoria. Fui fazer o júri. Li tudo. Falei, mas cadê a prova que o meu colega viu para condenar o sujeito? Liguei para ele, amigo meu. Falei, olha, escuta, por que você condenou o sujeito? Ah, o sujeito é bandido, o sujeito é isso. Tem uma interceptação telefônica. Não, eu li a interceptação telefônica. Então eles falam de um fuzil. Sim, eles falam de um fuzil, mas não falam de matar a vítima. Não tem relação nenhuma uma coisa com outra. A vítima não foi nem morta com fuzil. A polícia falou que foram eles e tal, e tal, e tal. Ele teve uma convicção. Eu tenho outra. O que eu fiz? Eu fui lá e falei minha convicção. Pedi a absolvição do sujeito. Eu não vou pedir uma condenação de que eu não estou convencido. E o sujeito foi absolvido. Veja, o tribunal concordou comigo, concordaria comigo, já tinha dito isso. Pode isso? Lógico que pode. Lógico que pode. Não há problema nenhum. Eu já vi acontecer o contrário. Eu pedi uma condenação, ser anulado, e o promotor que veio pediu a absolvição. Então, esses posicionamentos, às vezes no mesmo processo, de promotores que se sucedem nos cargos, isso pode ocorrer. Então, a meu ver, está certo essa alternativa. Alternativa B, eu quero dizer o seguinte, eu também escrevo naquela série Revisaço da Juspodium, né? E em vários desses, então assim, acabamos de entregar várias questões novas aí de concurso, de vários concursos diferentes, então eu faço aqueles comentários, então pra você ter uma ideia, só a minha parte que eu já comentei de processo penal, já deu um livro, tem só de processo penal de quase 2.000 páginas. Quer dizer, quando eu olho isso aqui, eu durmo com isso aqui, praticamente, né? Com essas provas de concurso. E vamos lá. O caráter dos princípios institucionais do MP consagrados na Constituição Federal não é normativo, em razão da sua abstração e da ausência dos pressupostos fáticos aptos a delimitar a sua aplicação. Tem examinador que adora fazer uma questão difícil de entender, não sei nem se ele entende, né, a palavra, o que está escrito, mas enfim, quero dizer bem claro assim, não, está errado isso. Eles têm caráter normativo, sim senhor. Os princípios institucionais do Ministério Público, unidade, indivisibilidade, etc., indivisibilidade, etc., motor natural, eles têm caráter normativo, sim. Tanto que tem consequências, podem ser aplicadas e devem ser aplicados. Então não é uma mera abstração e não é poesia que está escrita na Constituição Federal. Outra, aqui, a linha C, o princípio da unidade, segundo o qual a MP constitui uma instituição única, autoriza que integrantes do MP do trabalho exerçam, em situações excepcionais, atribuições inerentes aos MPs, ao MP dos Estados e vice-versa. Como eu disse, não. Não é porque é uno que você fala que todos fazem parte da mesma instituição. Tem gente que acha isso, mas eu discordo. E aqui o examinador adota a corrente que eu adotei. Agora, todo mundo concorda com uma coisa, e isso não pode acontecer. Quer dizer, o membro do Ministério Público do Trabalho não pode passar para o Ministério Público Estadual, a não ser que ele preste concurso, e vice-versa. E vice-versa. D. Se dois membros do MP assumirem posições divergentes em relação ao mesmo fato, o princípio da unidade cederá lugar ao princípio prevalente da independência funcional. Cuidado, porque é muito tentador você dizer aí que sim, porque eu não falei para vocês agora há pouco que eu posso discordar do meu colega, que o meu colega pensa uma coisa e eu penso outra, eu tenho independência funcional, eu posso decidir isso. Eu falei. Então por que isso aqui está errado? Porque isso aqui está errado. Porque lá, ó, meu antecessor. Agora, no mesmo processo tem que atuar um órgão do Ministério Público. Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei isso? Lá atrás? Um órgão do Ministério Público. Agora, lógico, na mesma etapa do processo. Pode haver atuação conjunta? Pode. Mas, por exemplo, você vai fazer uma atuação conjunta. Eu penso uma coisa, outro pensa outra coisa, não tem atuação conjunta. Aí cabe ao procurador-geral decidir quem vai atuar nesse caso. Percebe? O que não pode são os dois opinarem. Então o Ministério Público propõe uma ação civil pública por meio de um dos promotores, o outro promotor entra com uma petição pedindo para rejeitar a ação civil pública. Não tem cabimento. Então, se houver um conflito nesse ponto e os dois forem naturais da causa, vai caber a um deles só atuar.
Nós vamos ver quem que é o promotor mais natural da causa. E, por fim, segundo a jurisprudência suprema, o MP que atua junto aos tribunais de contas, em razão de sua peculiar natureza jurídica, não está sujeito ao princípio da unidade. Veja, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Ministério Público do Tribunal de Contas não é o mesmo Ministério Público e, portanto, aqui a questão está errada porque está falando como se fosse o mesmo Ministério Público, só que esse Ministério Público é um ramo do Ministério Público que a ele não se aplica o princípio da unidade. Não, ele não é um ramo do Ministério Público, ele é uma instituição totalmente diferente do Ministério Público trazido ali nos artigos 127 a 130A da Constituição Federal. Vamos a uma outra questão. Agora da FMP, da MP do Acre, 2008, a ponte assertiva correta. A autonomia administrativa do Ministério Público permite-lhe realizar compras sem o devido processo licitatório. Então, o Ministério Público tem que observar a Lei 8.666, óbvio, a Lei de Licitação. Né? Então, ele pode fazer suas compras, desde que obedeça a Lei de Licitações. Tá certo? B. Está errada, portanto, essa alternativa. B. Os servidores do Ministério Público são nomeados pelo governador do Estado. Não são. Lembra que eu falei que o Ministério Público tem autonomia administrativa? Então, cabe aí a nomeação ao procurador-geral. Ele que faz a nomeação, a designação, etc. e tal. O governador não tem que se meter nisso. Então, o Ministério Público ele tem autonomia administrativa, né, para tratar dos seus funcionários, dos seus servidores, dos seus recursos humanos, vamos dizer assim. Né, não depende do procurador-geral. Então, veja, essa questão, ela está falando até agora de autonomia administrativa. Né? Só uma observação, é possível que você fale, mas espera aí, acho que eu já vi essa questão e está faltando uma alternativa, talvez. É possível, não sei se esse é o caso, mas é possível que eu tenha tirado alguma alternativa que trate de um tema muito diferente desse que nós estamos tratando aqui, tá certo? Eu selecionei questões que trouxessem, concentrassem a matéria do que a gente já viu nessas aulas, tá certo? Então, se vocês notarem alguma coisa assim, está faltando a linha E aí, estou vendo aqui, essa daqui, por exemplo, tem 4 alternativas, pode ser que tivesse uma quinta e eu tenha tirado de propósito, porque pode ser que ela tratasse de um assunto nada a ver com o que nós estamos tratando. Vamos lá, alternativa C. Considerando a origem dos recursos que aportam ao orçamento do Ministério Público, as decisões administrativas tomadas pela instituição dependem da mediação de outros órgãos da administração direta. Não depende. O Ministério Público tem autonomia administrativa. Tudo bem, o recurso é público. Sim, mas o poder público trabalha com recursos públicos. Então, o Ministério Público, uma vez que a própria Constituição Federal diz que ele tem autonomia administrativa e financeira, ele recebendo o seu orçamento, né, ele pode gerir esse orçamento desde que respeite a lei. Né? Basicamente, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações, né? E respeitando isso, ele pode gerir o seu orçamento, que já foi determinado pela Assembleia Legislativa. Não é? Então, portanto, aqui não precisa de mediação nenhuma de outros órgãos da administração direta. Tinha mais uma coisa que me ocorreu agora em relação a isso. Lembrei. É o seguinte, o Ministério Público, ele não precisa da mediação de outros órgãos. Né? Na verdade, estabelecido orçamento, tal, ele administra. Mas ele está sujeito à fiscalização. Então, o Ministério Público não está livre de fiscalização. Então, tudo bem, o Conselho Nacional do Ministério Público fiscaliza, mas essa parte de aplicação do orçamento, quem realmente faz uma fiscalização é o Tribunal de Contas do Estado. Ele realmente faz essa fiscalização, e faz. Pelo menos aqui em São Paulo faz. E pega no pé. Né? Então, uma vez a gente queria comprar... Eu trabalhava num GAECO, a gente queria que fosse comprado aparelhinhos de rádio, que depois uma empresa fez esses aparelhos de rádio, não vou fazer propaganda para a empresa aqui, né? Mas a gente queria que comprasse, porque a gente precisava, ia ser útil. Aí eles disseram para nós assim, olha, mas nós temos outros grupos,
e que nós vamos consultá-los para ver se eles também podem. Não, mas nós estamos precisando com urgência. Sim, nós sabemos, mas o que acontece? Se todos quiserem, nós vamos ter que fazer uma compra só, certo? Só que essa compra só, ela tem que obedecer à Lei 8.666. Nós poderíamos comprar até com dispensa de licitação no caso de vocês, se fosse só para vocês. Mas se eu fizer isso para vocês, depois o grupo de Bauru quiser, o outro grupo de Santos quiser, o outro grupo de São Paulo quiser, isso vai gerar uma coisa que se chama de fracionamento da licitação para evitar a licitação, que é uma fraude. E o Tribunal de Contas vai pegar no nosso pé, mesmo que nossa intenção não seja essa. Então veja como há fiscalização pelo Tribunal de Contas, além do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a parte financeira e administrativa, o Tribunal de Contas tem realmente atuado nesse sentido. O que não retira a autonomia do Ministério Público, diga-se de passagem, não é? É simplesmente uma fiscalização, nenhum órgão pode ficar sem fiscalização. A alternativa correta é a alternativa D. A autonomia do Ministério Público permite-lhe propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros. Então, a autonomia realmente permite ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos, porque depende de lei, né? A fixação dos vencimentos depende de lei, a lei é de atribuição da Assembleia Legislativa, de competência legislativa, portanto, e a atribuição, mas a iniciativa da lei é do Ministério Público, então pode o Ministério Público propor. Quem propõe? Procurador-Geral. Certo? Aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, mas é o Procurador-Geral. Correto? Vamos a uma outra questão aqui. Também do Acre, de 2008. Veja aqui. É uma típica questão que pega uma atribuição, qual que é? Designação de membros do Ministério Público. E aí coloca uma lista de todos os órgãos da administração superior. Não, aqui tem mais uma coisa que não tem nada a ver com a administração superior, que é aquele órgão nacional. Então, é uma questão típica. Vejam, isso aparece muito em concurso, mas aqui no caso eu tenho um exemplo da designação. Mas pode ser assim, compete julgar recurso contra decisão de não vitaliciamento ao... Aí está lá, Conselho, Procurador-Geral, as Procuradorias de Justiça. Esse tipo de questão cai muito. Vamos lá ver esse daqui especificamente. A quem cabe mesmo a designação dos membros do Ministério Público? A designação cabe ao Procurador-Geral de Justiça, como eu já falei para vocês. Pode ser que haja a interação com outros órgãos. Veja aqui, por que está errada a B? Ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Está errado pelo seguinte. A designação, muitas vezes, depende de uma prévia manifestação do Conselho Superior. Por exemplo, a designação no caso de promoção ou remoção. Depende do Conselho Superior dizer, a lista tríplice de merecimento é essa. Depende do Conselho dizer, o mais antigo é esse. E aí o Procurador-Geral é que faz o ato final. Mas não é ouvido o Conselho, não é que ele ouve o Conselho. Na verdade, é uma atribuição que o Conselho tem que tudo parte do Conselho. Não é que está no Procurador-Geral e ele pede opinião do Conselho. Não, parte lá do Conselho. E aí vai para o Procurador-Geral para ele fazer o ato final. Além disso, existem outras formas de designação que não constam com nada do Conselho, nada do Colégio de Procuradores. Por exemplo, nesse mês eu acumulei as funções de um outro colega. Quem me designou foi o Procurador-Geral para fazer isso. Não precisou passar por Conselho, não precisou ouvir o Conselho, nada. A C. A designação ocorre pelo Conselho Superior do Ministério Público, já vimos que não, porque é pelo Procurador-Geral de Justiça. E a designação ocorre pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem esse poder. Não tem. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem poder de designar dentro do Ministério Público. Aliás, o Conselho Superior tem que tomar cuidado, achando que o Conselho Superior é o conselhão que vai mandar em tudo. Não vai. Não é assim. Ele tem até aspectos da parte disciplinar, ele pode rever processos disciplinares, ele pode determinar que determinadas práticas administrativas do Ministério Público sejam corrigidas, ele deve fiscalizar os Ministérios Públicos, fazer visitas de inspeção, etc. E dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está contra a lei, isso aqui está não sei o quê, exigir que eles se adequem. Ele pode até provocar a atuação do Procurador-Geral da República contra
o Procurador-Geral de Justiça de algum Ministério Público por alguma irregularidade que tenha constatado, mas ele não pode querer administrar o Ministério Público Estadual. Isso não pode, nenhum da União. E se eles não têm esse poder, a Constituição não lhe deu. Certo? Muito bem. Vamos à próxima questão. Ministério Público Estadual da Bahia. Promotor de Justiça da Bahia, 2010. Marque a alternativa correta dentre as assertivas abaixo. Primeira, o Procurador-Geral de Justiça pode designar outro promotor para funcionar em feito determinado. Aqui está o X, ó. Independentemente da concordância do seu promotor de justiça titular, desde que assim deliberado por iniciativa de 1/4 dos integrantes do Colégio de Procuradores ou requerimento de legítimo, aqui tem outra chave, ó, de legítimo interessado. Opa, apertei o botão errado aqui, peraí, voltando, aqui, voltando. Tá certo isso aqui? Não, por 2 motivos. Primeiro, lembra do artigo 24 da Lei Orgânica? O Procurador-Geral não pode designar outro promotor de justiça para atuar em processo, em feito, em inquérito, em processo administrativo, em inquérito civil, em feito de atribuição de outro promotor. Porque isso fere o princípio do promotor natural. A única forma que ele tem para fazer isso é obter a concordância daquele promotor natural. Então aqui, ó, independentemente de concordância de seu promotor titular, já derruba a questão, já derruba a alternativa. Tem que ter a concordância dele. Existe uma possibilidade de que haja uma deliberação de um órgão da administração superior por interesse público tirar um promotor de determinado caso. Isso é possível. Mas olha só, o promotor natural, o princípio do promotor natural fica afastado por interesse público. Há um interesse maior que exige isso. Porque nenhum princípio pode ser absoluto. Mas este órgão da administração superior não é o Colégio de Procuradores, é o Conselho Superior do Ministério Público. Só o Conselho Superior pode fazer isso. E cabe recurso ao Colégio de Procuradores. Então aqui tem outro ponto que derruba a questão. A alternativa B, a Procuradoria-Geral de Justiça. Vamos ver o final só aqui, ó. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Ele quer saber destes aqui, isso cai bastante também. Quais são órgãos da administração superior? Procuradoria-Geral de Justiça é órgão da administração superior. O Conselho Superior do Ministério Público é órgão da administração superior, nós já vimos isso. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão da administração superior. As Procuradorias de Justiça, não. As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração, mas não são órgãos da administração superior. Alternativa C. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos de execução do Ministério Público, destinados a realizar cursos, simpósios, etc., blá, blá, blá. Aqui, gente, os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público, não é a função dele realizar curso, seminário, congresso. Isso cabe à Escola Superior do Ministério Público. Então, aqui já está errado. Os órgãos, o Centro de Apoio Operacional servem para fornecer apoio técnico para os promotores de justiça, para os procuradores de justiça. Não é para fazer curso, seminário, etc. Pode até fazer, mas não é função dele, é função da escola. Agora, tem um outro erro aqui. Os órgãos de apoio operacional são órgãos de apoio operacional. Né? Não, são órgãos auxiliares, não são órgãos de execução. Órgãos de execução são aqueles que fazem a atividade fim do Ministério Público. Oferece a denúncia, ação civil pública, faz a investigação, inquérito civil. Não é atribuição dos órgãos do Centro de Apoio Operacional. E, por fim, são exceções constitucionais a autonomia administrativa do Ministério Público dos Estados, a nomeação do Procurador-Geral de Justiça pelo chefe do Poder Executivo Estadual e sua destituição por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar. É exatamente isso. Exatamente isso. O Ministério Público tem autonomia administrativa.
Só que ele tem autonomia, não é independência. Né? Então é autonomia, mas há uma interação com os outros poderes. Então cabe aqui, no caso, a nomeação do procurador-geral ao governador do estado. Certo? E a destituição cabe à Assembleia Legislativa. Então aqui está certo. Alternativa D. E a última questão que nós vamos ver hoje é do Ceará. Nossa primeira parte, a nossa aula, a nossa primeira aula, que tratou aqui de uma coisa muito importante, de coisas muito importantes, princípios institucionais, né? Falou um pouco das leis, aí, quais são as aplicáveis, trouxe a forma de eleição do Procurador-Geral de Destituição segundo a Lei Orgânica Nacional, falou das suas principais atribuições enquanto órgão da administração superior, da Procuradoria-Geral de Justiça. Falamos sobre o Conselho, o Colégio de Procuradores de Justiça, suas atribuições enquanto órgão da administração superior. Vimos como ele é composto, vimos que pode haver um órgão especial. E em seguida tratamos do Conselho Superior do Ministério Público. Vimos como que organiza ali, ou como deixa de organizar, no fundo, a lei orgânica, este importante órgão. E vimos as suas principais atribuições. São questões que sempre caem, são questões muito importantes, são pontos muito importantes, e eu recomendo a vocês que estudem bastante esses pontos, porque são pontos que realmente caem. Na próxima aula nós vamos falar dos outros órgãos da administração superior, no caso do outro órgão, que é a Corregedoria, vamos falar dos órgãos de execução, vamos falar inclusive novamente do Colégio e do Conselho, que tem funções de execução. O Procurador-Geral tem funções de execução, nós vamos falar disso tudo, e algumas coisas a mais, e aí para vocês terem uma visão mais abrangente do regime jurídico do Ministério Público. Agradeço a atenção que vocês tiveram, até a próxima aula.